Bom dia, crianças. Hoje vamos falar de história. Aula de história. Espaço de memória. Momentos importantes da nossa história podem ser estudados nos museus. Existem museus para praticamente tudo que o ser humano criou ao longo da história. Esse museu aí dessa imagem é o Museu Imperial de Petrópolis. Aqui morou Dom Pedro I. Aqui tem tudo sobre a história do Brasil, né? A casa dele. Sobre o período em que o Brasil foi uma monarquia, existem documentos em diversas instituições. Uma das mais importantes dessas instituições é o Museu Imperial, localizado na cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro, que aqui fala tudo sobre a época do nosso império, né? A época da monarquia. Muito bom ir nesse museu aqui, que fala muita coisa importante para a história. Muita coisa linda para ver também. Memória. Conceito de memória. Memória não é apenas um banco de dados, mas o resultado de nossas experiências e tudo que guardamos para não esquecer. Então, tudo aquilo que a gente guarda, né, todas as experiências que temos, nós vamos guardar. É uma coisa que vai ficar guardadinha lá na nossa cabeça, que se chama memória. Temos memórias individual, coletiva, oficial e o suporte de memória. São várias memórias. É estranho, né? Falar um monte de memória, mas sim. A memória individual diz respeito a uma experiência particular de cada pessoa. Cada um tem a sua experiência, tem a sua memória. Lembra de alguma coisa que o outro não sabe, que o outro não viveu, certo? Memória coletiva, quando é um grupo de pessoas da sociedade ou da família passam pelo mesmo processo. Quer dizer, passam pela mesma coisa, têm as mesmas lembranças, vão à mesma festa. Por exemplo, a família, o pai, a mãe, os filhinhos, irmão, a avó, vão à mesma festa. Aniversário do titio. Então, aquilo ali vai ser uma memória coletiva. Todos vão lembrar daquele dia, certo? Uma coisa que aconteça no mundo, como está acontecendo agora, o lance do coronavírus. Uma memória coletiva. Todos nós vamos lembrar disso lá na frente, né? Então, uma memória coletiva. Uma memória oficial. A memória oficial diz respeito aos patrimônios públicos. O governo coloca alguma imagem, algum prédio, alguma coisa que ele diz assim, aquilo ali está tombado. Tombar quer dizer virou um patrimônio público. O Estado, o município, ou o governo federal diz que aquilo ali pertence agora à humanidade, pertence a todos. Certo? Suporte de memória. O suporte de memória são objetos que a gente dá valor, tem memória, tem significado. Por exemplo, às vezes você ganha uma lembrancinha numa festa. Ai, que lindo, vou guardar. Aquilo ali significou para você alguma coisa. Então, é uma memória, é um suporte para a sua memória lembrar daquele dia. Uma foto, uma roupa, um vídeo, tudo são suportes de memória. Então, o museu é cheio de suportes de memória, né? O museu histórico são importantes para o estudo do passado, pois ali historiadores, o que são historiadores? Historiadores são pessoas que encontram fontes históricas, são pessoas que estudam as coisas que a gente encontra na natureza, livros antigos, eles estudam tudo isso para poder daí tirar reconstruções, reconstruir tudo aquilo que aconteceu lá atrás, certo? Para mostrar um tempo que a gente não viveu, certo? Patrimônio cultural. Muito bem.
Patrimônio cultural, como eu já disse lá atrás, é tudo aquilo que pertence à cultura, né? De um país, de um local, de uma pessoa. Então, patrimônio cultural. Como é que surgiu essa ideia de patrimônio cultural? A palavra patrimônio deriva-se da língua grega, do latim, que quer dizer Peter, pai, e patrimonium, que pertence ao pai. Portanto, era tudo aquilo que passava de pai para filho. Era uma herança. Então, essa palavra, patrimônio, ela é coisas que vêm de um para o outro, certo? É uma herança, é um significado, é tudo aquilo que vem de um bem, pode ser da sociedade do passado, pode ser de um pai para o filho. A sociedade deixa coisas lá do passado para a sociedade atual e aprendendo, certo? Então isso é um patrimônio, a palavra patrimônio surgiu daí. Tem o patrimônio histórico material. É o conjunto de edifícios, obras de arte, documentos, monumentos, fotos e outros objetos que pertencem a um lugar. Então, tudo aquilo que pertence a um local é patrimônio material. Patrimônio imaterial são práticas, crenças, tradições, modo de executar certas atividades, modo de falar. Então, tudo isso são patrimônios imaterial, ok? Diversidade cultural do Brasil. Então, aqui, ó, nós temos várias imagens de vários locais. Veja como há uma diversidade. O que é diversidade? Diferença, né? Tudo que é diferente é diversidade. Então, nós temos várias imagens de vários locais mostrando que existe essa cultura diferente dentro do nosso país. Patrimônio da humanidade, tá vendo? Ó, monumentos construídos no Egito Antigo, Templo do Sol no México, Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, monumento na Ilha da Páscoa, no Chile. Patrimônio público, tudo aquilo que pertence ao Estado. Patrimônio, a memória da humanidade. Palácio do Catete, estátua de São Drummond de Andrade, em Copacabana. Importante saber, a Constituição brasileira tem uma lei, um artigo que fala sobre o patrimônio. Então tá aqui, ó, artigo 216 da Constituição Federal configura patrimônio, as formas de expressão, os modos de criar, criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, tudo, certo? E a Unesco define como patrimônio cultural e imaterial, não, é patrimônio imaterial, desculpe, a prática de representações, expressões, conhecimentos, tudo isso patrimônio imaterial.